Deus é bom. Sabe, queridos, temos aprendido. Está me ouvindo bem aí no fundo? Temos aprendido que nós só seremos vitoriosos, nós só seremos aprovados se nós formos provados. Uma das maneiras de eu estar ministrando isso aqui hoje é acontecer o que aconteceu. Você quer ser aprovado? Passa pela provação. Quantos aqui têm passado por provação? Olha só. Sabe, queridos, a igreja, ela é provada de uma forma um pouquinho diferente. Ela é provada no fogo. Sabia disso? É provada no fogo. E uma das coisas que vocês já ouviram falar muitas vezes, que está lá em Efésios, acho que 1:3, que fala que Deus já nos deu toda sorte de bênçãos. Lembra desse texto? Ele deu aonde? Nas regiões celestiais, através de Jesus, seu Filho. Ele já nos abençoou. E aí muitas das vezes a gente está passando por provações, por dificuldade, e fala: pastor, espera lá, como assim Ele já me abençoou se eu estou passando ainda por tantas dificuldades? Como assim Ele já me abençoou se eu ainda estou aqui patinando? Parece que não vai. Você crê que Deus já te deu promessas? Amém? O processo da provação está dentro da promessa. Eu quero a promessa. Amém? Você começou no processo? Já está no processo da promessa. É uma fase que você está, tem que passar. Nós temos que passar por este processo para alcançar e conquistarmos a promessa. Mas Deus já deu? Já. Mas nós temos que passar por esta fase, por esse ciclo, por esse processo. Diga assim, Lagoinha. Queria que você dissesse agora com voz de muitas águas, né? Não falo nem time de futebol, porque, né, já disse a eles lá. Mas assim: eu e minha casa viveremos neste ano o maior romper que já vivemos. 2023 já é o melhor ano da minha vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não sei, minha mãe ela sempre tem assistido, ela está online. Beijo no coração, mãe, pai. Ela sempre diz isso. Eu dizia na minha infância, meus 16, 17 anos: o inimigo é corneteiro da bênção. Ela usava sempre essa expressão. O inimigo avisa quando a bênção está chegando, que ele quer nos fazer desistir. Há movimentos espirituais, e por isso você fala assim: está difícil. Como diz aquele cântico: continua, não para. Está chorando? Geme, chora, geme, ora, chora, mas não desista, continue persistindo no Senhor. Quero ler um texto com vocês, espero ser bem rápido no dia de hoje. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6 em diante. Esse trecho particularmente eu vou ler na linguagem NVT, tá bom? Inclusive os irmãos que quiserem mais NVI e NVT, eu vou ler na NVT. Versículo 6 em diante diz assim: portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Diga: fé autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim a sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. E a minha, a sua fé é mais preciosa que o ouro. Isto resultará em louvor, glória e honra. O que? A sua fé sendo peneirada, passando pelo fogo, não desistindo,
não jogando a toalha, não olhando para a esquerda ou para a direita, nem para trás. Muitas das vezes a gente não olha nem para frente, a gente olha para o alto. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Embora nunca o tenham visto, vocês o amam. E ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo da sua fé, a sua salvação. Não preciso nem pregar, querido, só preciso ler a palavra de Deus. O alvo da sua e da minha e da sua fé, a salvação. O alvo da minha e da sua fé não é viver aqui na igreja, nas quatro paredes. O alvo da minha e da sua fé não é falar A, falar B com B. O alvo da minha e da sua fé é a salvação. E dentro desse processo de irmos para o céu, naturalmente, a gente vai viver o que Cristo quer para nós. Levar as pessoas que estão enfermas, doentes, aterradas na lama do pecado, do reino das trevas para o reino do seu amor. Versículo 10. Até mesmo os profetas queriam saber mais sobre essa salvação e investigaram a respeito, quando profetizaram acerca da graça preparada para vocês. Você se sente amado? A graça foi preparada para nós. Olha quanto amor. Buscavam descobrir o que tempo ou ocasião se referia ao Espírito de Cristo que neles estava, ao predizer o sofrimento de Cristo e sua grande glória posterior. Foi-lhes dito que sua mensagem não era para eles, mas para você. Diga: essa mensagem é para mim. E agora essas boas novas lhes foram anunciadas por aqueles que pregaram pelo poder do Espírito Santo enviado do céu. É algo tão maravilhoso que até os anjos anseiam observar. E por vezes a gente não valoriza. O texto que eu queria dar a base para chegar é agora, versículo 13. Portanto, com tudo isso de preâmbulo, com todas essas informações que o Senhor já nos deu, Pedro dando toda essa base. Portanto, versículo 13. Preparem, vou ler com vocês. Preparem sua mente para a ação. É uma chave espiritual aqui. Preparem a sua mente para a ação. 2. Exercitem o autocontrole. Prepara a sua mente para a ação. Exercitar o autocontrole. Particularmente eu gosto sempre de ler várias versões de Bíblia, que me ajudam a trazer cada vez mais entendimento, vai aclarando. Eu peguei esse versículo 13 agora na NVI, mais contextualizada. Portanto, estejam com a mente preparada. O Senhor tem falado conosco esses dias, irmãos, muito sobre isso. Estejam com a mente preparada e prontos para agir. Estejam alertas. Mente preparada, pronto para agir em alerta. A fé experimentada precisa nos levar a esse nível de intimidade com Deus e de prática no nosso mundo, eu e você no dia a dia. Eu e você no dia a dia precisamos ter a mente preparada e estarmos prontos para agir. Pastor, o ponto é, eu não me sinto preparado, eu não me sinto pronto para agir. Você pode estar perguntando isso. Tenho passado tantas dificuldades que eu acho que eu não me sinto nem filho. Você fala pai, Senhor, eu não me sinto. Não me sinto pronto para agir, seja na mente, seja estar preparado.
falava agora há pouco que Deus te deu uma promessa, amém? Você crê pelo menos nisso? Amém. Sabe por que a promessa não recebeu? Muitos não receberam ainda, ou a totalidade da promessa, porque você não entrou na posição de recebimento. Eu preciso me posicionar. Como? Como me posicionar? Buscando maturidade. Os irmãos me perguntaram o tema da noite, da manhã. Pode pôr esse: frutos da maturidade. Frutos de maturidade. Deus pode mostrar, pode enviar as promessas para você. Ele mostra as promessas, fala: eu tenho tudo isso para você. E Ele já te deu. Mas pastor, por que eu não recebi? Por que não está, que eu não tenho vivido isso ainda? Porque eu não estou posicionado. Porque eu ainda não tenho maturidade espiritual. Porque eu não me desenvolvi. Deus pode dar a promessa para nós, ainda criança. Preste atenção nessa chave. Deus nos dá a promessa, Deus nos dá algo como criança. É meu, eu sei que é meu, mas eu não posso tomar posse ainda. Por quê? Porque eu sou... Está comigo, Lagoinha? Eu sou... Se meu pai me der um Fusquinha, tenho 13 anos de idade, eu posso usá-lo? Mas ele deixa de ser meu? Mas eu não vou usufruir dele. Vou saber mesmo como funciona quando eu deixar de ser criança, quando eu alcançar a minha maturidade. Pastor, isso é um pensamento? Não, queridos, experiência da palavra. José era uma criança, um jovenzinho, recebeu um sonho de Deus. Deu Deus ligando aí. Recebeu um sonho de Deus. Aconteceu o quê? Ele já virou governador, todo mundo já se curvou perante ele? Não. Passou décadas, passou anos. Ele tinha 17 anos. Passou 12, 13 anos depois, quando passou de 30 anos de idade, foi preso, foi perseguido, virou escravo, vendido pelos irmãos, abandonado pela família, porque o pai dele não sabia. Passou por todo este processo, quando ele estava na posição. E na posição não era quando ele revelou o sonho e não se lembrou dele quando chegou no palácio, não, porque não era o tempo, ele não estava preparado. Quando ele sentou na posição de governador, ele sabia como agir, como fazer, como tratar, tinha estratégia, por tudo que ele viveu. Passou a dar frutos. Isso foi José. Temos vários. Vamos pegar Davi. Como foi Davi? Davi já era abandonado dentro de casa. Todos os irmãos lá, para ser quem vai ser ungido rei, futuro rei de Israel. Todos os filhos estavam lá, menos Davi. O mais franzininho, o menorzinho, estava lá trabalhando no campo, cuidando das ovelhas. E aconteceu o quê? Deus falou assim: não está aqui. Tem mais algum filho? Tenho, um pequenininho. Davi vai ser rei. Um improvável, um Rogério da vida improvável vai ser alguma coisa. Você pensa, você talvez olhe para você achando que você não é nada. É por isso que você não cresce, não desenvolve a maturidade de varão e varoa perfeita que Deus tem para você. Mas receba a promessa. Davi recebeu. Chamaram Davi. E Deus orientou: é esse. E o azeite, o óleo da unção derramou sobre a cabeça de Davi. E ele saiu dali rei já? Não, queridos. E foram tantos os processos na vida de Davi, até chegar o momento dele ser coroado rei de Israel. E até hoje, na entrada lá de Israel, tem a bandeira fazendo alusão ao nome de Davi. Hoje, 2023, eu estou aqui fazendo menção do nome dele nessa palavra.
porque ele se posicionou. Tem tantos, o próprio Jesus, lembra? Nasceu, aqueles magos foram enviados até Jesus, acharam Jesus, seguindo a estrela, foram levar o que para Jesus? Ouro, incenso e mirra. Foram lá para adorar ao Rei dos Reis, foram lá para adorar ao Senhor. Ouro faz menção da divindade, ali ele já estava apontando que ali era o Senhor. Incenso de santidade, buscando um aspecto, a justiça sacrificial, apontando para Jesus. E mirra, algo mais ardente, forte, apontando para a dificuldade que Jesus passaria aqui na terra. Mas em adoração, prostrado, adorado. Jesus era apenas um bebê, ele não sabia nada, ele teve que passar por todos os processos e se tornar maduro para começar o seu ministério. Existem posições em Deus que só receberemos quando estivermos prontos, preparados, maduros. Pastor, mas eu tenho já tantos anos, por que será que eu não estou maduro? Provavelmente porque você não quer deixar para trás o estágio da criança. Há níveis, há estágios que eu preciso abandonar. Eu não posso ser um marido, pai, esposo e viver, se eu não estiver trabalhando com isso naturalmente, mas viver todo o tempo assistindo filmes, TVs, videogames e curtindo a vida, achando que eu não vou ter outras responsabilidades. Mas quando eu era criança eu só tinha que estudar, e depois não tinha boletos, né? Eu não tinha imposto de renda, eu não tinha tantas outras coisas. A vida era tão tranquila. Na verdade eu tinha os meus desafios na minha idade de criança. Os adolescentes têm os desafios na idade de adolescente, os adultos na idade de adulto. Eu preciso superar os meus desafios, eu preciso crescer e me posicionar. Gálatas capítulo 4. Agora vou usar a versão NVI. Diz assim: digo porém que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Vou ler com vocês aqui. Embora seja dono de tudo, no entanto, ele está sujeito aos guardiões e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Isso é Bíblia, viu, irmãos? Não sei se você já tinha lido isso antes. A criança, quando criança, ela é comparada a um escravo. Ela não é, ela é dona, mas ela não tem posse. Ou seja, ela faz o que mandam. Muito embora hoje em dia você vê crianças mandando nos pais, mas hashtag fica a dica, cuidado, porque a conta vem. Próximo versículo. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Eu vivia no mundo, de acordo com o meu pensamento e o meu coração, que dava na telha, como dizem por aí. Mas eu conheci o Senhor, e agora que conheci o Senhor, eu tenho que mudar, eu preciso evoluir. Mas quando chegou a plenitude do tempo, agora que chegou, Deus enviou Jesus, seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir. Ele redimiu-nos dos nossos velhos estilos, da nossa velha natureza, para que recebêssemos a adoção de filhos. Pastor, eu não me sinto filho. Ele já pagou o preço do pecado, te fazendo co-herdeiro com Jesus. Co-herdeiro com Jesus. Queridos, isso é algo
impensável. Nós, falhos, pecadores, coerdeiros com Jesus. Não tem como nós pensarmos, Jesus, Deus fez isto em você, em você diante de Jesus, que te elevou à posição de filho de Deus. Você consegue valorizar isso? Filhos de Deus. Próximo versículo. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho no coração de vocês. Você recebeu o Espírito Santo. E é por isso que nós clamamos, o Espírito clama em nós, Abba Pai. Abba Pai. Aleluia. Por vezes eu sou filho, entendo que eu sou filho, mas eu não quero me posicionar como filho. Muitas pessoas estão às vezes há décadas, não falando em anos, décadas na igreja, não vê Deus como um pai, vive uma religiosidade. Eu tenho que fazer aquilo, eu preciso rezar 3 vezes, eu preciso dar um glória a Deus no meio do culto. Não, querido, é espontâneo, é natural. É o prazer de servir, de amar. Mas é gostoso estar aqui, tem um ar-condicionado, fresquinho. Mas está na rua, servindo, amando. Pegando uma pessoa que está morador de rua, com umas unhas desse tamanho, cortando, muitas vezes pondo água para dar uma amolecida, limpando, dando veste, dando banho, tirando às vezes piolho dos cabelos, cortando o cabelo. Você sabia que isso é função nossa? Quando a gente fala Lagoinha é grande para servir, pequeno para se importar, é em tudo. Grande para servir. Estava pensando neste final de semana, feriado que nós tivemos. Passamos quinta e sexta fazendo todos os preparativos, uma feijoada. A pastora Simone vai comentar mais a seguir em breve. Para quê? Todos os preparativos para vender, e os irmãos se abraçaram, como nosso coração está cheio de gratidão a Deus e a cada um de vocês. Foi uma bênção. Superamos os números de vendas das feijoadas, todo o dinheiro arrecadado para o acampamento dos nossos jovens e adolescentes. Isso é serviço a Deus. Vidas que não conhecem, jovens que não conhecem ao Senhor, vão ser convidados. O nosso pré-campeão, ainda não foi campeão, né? Vai ser dia 16, é isso? Não esqueci não, hein? Vai ser campeão. Temos um quase campeão aqui, já vai pela fé já. Você tem muitos ali que você pode convidar para estar lá, convidar para ouvir a palavra. Deus nos levanta e muitas vezes coloca nos lugares, a gente não entende por quê, para pregar a palavra, para levar salvação, as boas novas. Deus tem te plantado para quê? Salmos 92:13. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: Deus te plantou para que você floresça. Aí a pessoa fala assim: mas quando chegar o meu tempo. Nasceu? Já nasceu? Já. Bem-vindo, graça e paz. Se você já nasceu, já está pronto para começar a florescer. Agora vamos pensar, eu falei de nascimento, vamos pensar no inverso. Pastor, eu tenho 90 anos de idade. Que bom, o Senhor está te mantendo ainda firme e saudável para que você floresça. Pastor, isso é motivação? Não, isso é palavra de Deus. Salmo 92:14. Mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes. Não são apenas frutos, são frutos que chamam a atenção, são frutos que realmente são verdes, alimentam, têm vida. Deus tem te chamado, Lagoinha, para que você dê fruto, alcance a maturidade frutífera. Não dá para ser aquele irmãozinho, ele nem olhou para mim hoje, não vou mais na igreja. Maturidade, irmãos,
Eu não vivo aqui por A ou por B, eu vivo pelo Jesus. Ele já morreu na cruz. Em memória dele que nós celebramos a ceia do Senhor. Ele nos deu vida, e vida em abundância. Vida para mim, vida para o meu irmão, vida para o meu amigo, vida para aquele, como aquela senhora que foi assaltada. O ladrão veio assaltar, ela falou assim: mas deixa eu falar de Jesus para você. E no processo ele começou a chorar e entregou a vida para Jesus. Independente de quem seja, fale de Jesus, do amor do Pai por essa vida. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não pare, não pare, não desista, meu irmão. Eu e a pastora Simone temos tentado falar com as pessoas que estão vindo para a igreja, que estão no estádio, no Carisma. Às vezes não tem agenda para conseguir falar com todo mundo, mas a gente vai falando, a gente vai conhecendo as histórias. Quantas pessoas tão abençoadas, tantas pessoas cheias de promessas de Deus, mas por vezes sem fruto, porque ainda está lá atrás. Saiu do Egito, mas o Egito não saiu da pessoa. Está vinculada. Pastor, mas em 1997, um irmão na igrejinha assim, assim, assado, eu estava passando, ele pôs o pezinho, eu tropecei, caí, foi uma vergonha. Eu nunca mais fui o mesmo. Misericórdia. É uma historinha, né? Só para dar uma... Mas essa é uma realidade na vida de tantas pessoas. Te trava, te impede. Agora, um outro cenário. Você deu frutos. E também por situações, por outras dificuldades, você acabou desistindo, acabou parando. Decepções, contendas, guerras. Guerras, pastor? Há famílias que estão em guerras. Às vezes na empresa, às vezes nos negócios, sociedade de empresa. Guerras em diversas áreas, guerras espirituais. Por não ter vigiado, tomou algumas posições, alguns posicionamentos que o inferno parece que foi ensacado e se levantando contra você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olha para mim, Lagoinha, olha bem aqui. O inferno, o diabo, todos os anjos caídos, não importa quem está te perseguindo, não importa se foi feito trabalho, destrabalho, não importa o que foi feito, nada pode atrapalhar, nada pode parar, nada pode impedir o que Deus tem, o que Ele tem para você. Não é para o vizinho, é para você. Ele morreu por você. Você tem seu nome e sobrenome, Ele morreu por você. Ninguém pode tirar também o fruto da sua promessa. Ele prometeu para você, Ele é fiel para cumprir. Não transfira para o A, para o B ou até para o inimigo, porque nesse cenário eu vou te dizer, ele não consegue. Ele não consegue. O que Deus prometeu para você, Ele já te deu. Ouvi 3 améns, ainda amém. O que Deus prometeu para você, eles não ouviram. Ele já te deu. Sabe quem pode boicotar? Sabe quem pode sabotar? Sabe quem pode impedir? Fale assim: eu mesmo. Somente você pode impedir as promessas de Deus. Isso me faz lembrar Jesus, uma manhã, com fome, caminhando com os discípulos. Ele viu uma figueira. Ele avistou uma figueira. Eu acho que eu tinha deixado esse versículo em algum lugar aqui. Mateus 21:18. Jesus caminhando pela manhã viu uma figueira. O que me chama a atenção nesse texto, versículo 2, ele teve fome pela manhã.
versículo aqui. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. A figueira tinha flor, tinha folhas, estava viçosa, mas a figueira não tinha frutos. Deixa eu fazer uma pergunta, não está no texto isso, mas com a liberdade para nós pensarmos. Se a figueira estava do jeito que estava, em algum momento do passado ela já deu fruto. Amém? E ela alimentou possivelmente muitas pessoas. Mas na hora que ela precisava continuar dando fruto, Jesus veio diante dela e ela não tinha fruto. Então são dois cenários: pessoas que não frutificam, estão como meninos comparados a escravos, não se libertaram ainda. E o outro cenário, pessoas que já foram frutíferas, abençoadas, deram tantos frutos, mas porque por cenários, por olhar em algum momento, deixar de olhar para o Senhor. Você sabe qual foi o momento e qual foi o cenário. Você deixou de frutificar. Sabe qual é o meu receio? Que esse texto é muito forte. Porque ele fala assim: Jesus não encontrou nada a não ser folhas. Tinha muita folha, era viçosa, mas não tinha fruto. E Jesus disse: nunca mais então dê frutos. E no outro dia, os discípulos passaram diante dessa figueira. Ela estava seca, morrendo, morta. Não é um aspecto de maldição, é um aspecto de estar ligado na videira. Se eu cortar um pedaço do meu dedo e demorar muito tempo, ele apodrece. Amém? Hoje tem tecnologia para você, cortou, você põe de novo e consegue às vezes linkar braço, o pedaço da mão, perde alguma coisa, mas dá um jeitinho, depende da quantidade de horas. Porque depois que apodreceu não tem mais vida. A gente precisa vigiar para não chegar ao nível da podridão, ao nível da morte espiritual. Maturidade frutífera, maturidade que gera frutos, fruto da maturidade. Não adianta só eu ser maduro e não dar fruto. Eu preciso evoluir, eu preciso crescer na palavra, na oração, no jejum, na prática do serviço mútuo uns aos outros. Diga bem forte assim comigo: eu creio que há uma liberação dos céus sobre a obediência. A obediência gera milagres. A obediência gera o romper. A obediência gera cura. A obediência gera o mover. A obediência gera provisão. E a obediência gera prosperidade. Eu quero obedecer. Faça isso no nome de Jesus. Obedeça. Obedeça o Senhor. Nós precisamos evoluir. Como diz 2 Coríntios 3,18, repetindo como eu repito, reflito como espelho a glória do Senhor. Mas eu preciso ser transformado de glória em glória, de glória em glória, como pelo Senhor em espírito. Hebreus capítulo 6:1. Vou deixar esses textos para você guardar e quero finalizar nesse texto. Posso convidar a ficar de pé um minutinho? Deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo. Não é que não deixa de ser importante, é que eu preciso evoluir. Eu preciso alcançar a maturidade, irmãos. Eu preciso ter sede pela palavra. Eu preciso desejar. Quantos acordam de manhã
Se você não come, toma um cafezinho preto, alguma coisa, dá 11 horas, meio-dia, 1h, a barriga está onde? Nas costas, é uma expressão, né? Nas costas. Por que a barriga fisicamente está nas costas e a espiritual não? Parou para pensar? Nós alimentamos. Você pega uma comida feia, você não quer comer. Por quê? O corpo alimenta, mas a alma não. A emoção, você não tem prazer naquele alimento. Por isso que ele tem que ser bonito. E o espiritual, a gente alimenta quando? Como? Por que eu não tenho sede? Pergunte-se. Será que o que está dominando a minha vida é meu corpo, é minha alma ou é meu espírito? Deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo, e avancemos. Lembra do texto que nós lemos agora há pouco? Nós precisamos ter: preparem a sua mente para a ação. Eu preciso preparar a minha mente. Romanos 12, renovação da nossa mente, metanoia. Eu preciso ter transformação, mudar, deixar de pensar em mim, olhar para o Senhor e agir. A segunda parte é: exercite o autocontrole, haja, saia do lugar, se movimente em nome de Jesus. Portanto, e ali, deixemos os ensinos elementares, avancemos para a maturidade, sem lançar novamente os fundamentos do arrependimento aos que conduzem à morte da fé em Deus. Eu preciso crescer. Não dá para o bebê ser bebê com mamadeira e leitinho até os 15, 16, 18 anos. Qual que é o seu café da manhã? Mamadeira. Está almoçando o quê? Mamadeira. A cada 3 horas ele toma uma mamadeira. Ele vai conseguir ficar forte? Não vai. Eu preciso evoluir. Eu preciso ter maturidade. E nesta maturidade eu preciso dar fruto. Tenha fé. Não pare. Não desista. Não retroceda. No nome de Jesus. Você deve lembrar de Hebreus 11, a galeria da fé. Vários homens, Abraão, vários homens de Deus ali. O que me chama a atenção na galeria da fé não é o fato de Deus ter chamado eles, não é o fato de ser homens improváveis de estar ali. O que me chama a atenção é homens que ousaram obedecer ao chamado de Deus. Independente da situação, independente do cenário, independente do que falaram, obedeceram ao chamado de Deus, aceitaram o chamado de Deus, falando: Senhor, obrigado por ter me convidado. Eu não vou abrir mão. Eu vou sair da minha terra, da minha parentela. Eu vou mudar o que eu... mas a minha vida era isso, eu não vou mais fazer. Mas eu tinha isso. Mas é tão prazeroso. Não vou mais, porque nenhum prazer é mais importante, é melhor do que o prazer de servir ao Senhor, de amar a Deus, de chamar a Deus de Pai, de ser chamado filho amado, de ser comparado um filho co-herdeiro com Jesus, e juntos caminharmos para o céu. Nada é mais importante do que isso. Maturidade de viver na intimidade de Deus. Intimidade de Deus. Nesta hora, quero te convidar a colocar as suas mãos no seu coração. Quero orar com você e por você. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Feche, todos fecham os seus olhos. Eu quero orar com você. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei como tem estado o seu estilo de vida, o seu dia a dia. Eu não sei o que você tem passado, qual foi a sua história, quais o tamanho das suas dificuldades. Eu não sei quais as suas perdas. Uma coisa eu sei: eu creio num Deus que faz novos começos. Eu creio num Deus que pode mudar a sua história. Eu creio num Deus que diz: creio no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Eu creio num Deus que diz: entrega o teu caminho, confia nele e descansa, porque o resto é ele quem vai fazer. Eu creio num Deus que pode todas as coisas, que salva, que cura, que restaura, que
reata casamentos, que reata alianças. Eu creio num Deus que pode mover céus e terra por você. De olhos fechados, repita essa oração comigo. Senhor Jesus, nesta manhã, nesta hora, eu te agradeço por estar aqui. Eu te agradeço porque o Senhor me salvou. E eu declaro que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Por vezes eu tenho estado distante, mas nesta hora eu entendo que eu sou seu filho e eu quero alcançar a estatura de maturidade e tomar posse das promessas que tu tens para mim, no nome de Jesus. Oh, aleluia. De olhos fechados ainda, de olhos fechados ainda, com a sua mão no seu coração. O Espírito Santo agora vai convencendo, vai transformando, vai moldando. Ah, Pai, o coração angustiado, um coração inquieto, Pai, transforma, reaviva, Senhor. Oh, Pai, aquele que porventura nesta hora está pensando: eu não mereço, mas eu passei por tudo isso. O Senhor te ama. Ele quer dar um novo momento, um novo tempo para você. Ah, mas o amanhã pertence a Ele. Apenas descanse e verás a recompensa dos ímpios que podem estar tentando impedir o seu crescimento. Confia no Senhor. Nesta hora, de olhos fechados, você que quer ter um novo começo, um encontro com o Senhor, você que fez essa oração comigo, como há muito tempo não fazia, você quer voltar aos braços do Pai, ou você que estava distante, você que, Senhor, não conhecia Jesus, e agora você quer conhecer, quer caminhar com esse Jesus. Nesta hora, eu quero orar por você, de olhos fechados. Como próximo passo, eu vou contar até 3, você vai levantar a sua mão bem alto para Jesus, dizendo: Senhor, eis-me aqui, pode contar comigo, eu não vou mais desistir. Oh, no 1, no 2, no 3, se você é essa pessoa, levante a sua mão lá em cima. O Senhor é por você. Ah, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Levante, mantenha a sua mão bem alto para Jesus. Senhor, pode contar comigo. Senhor, muda a minha história, transforma a minha vida. Eu quero realmente viver um novo começo, no nome de Jesus. Você que levantou a sua mão, corre aqui na frente, eu quero orar por você. Corre aqui na frente, Deus te abençoe. Eu quero orar aqui por você. Já estamos encerrando, mas eu quero orar por sua vida. Pegue suas coisas, vem aqui, eu quero orar por você. Vem cá, meu querido. Você mesmo, eu quero orar por você. Quero orar por você. O inimigo tem se levantado e você sabe disso. Eu quero orar por um novo tempo na sua vida, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia, no nome de Jesus. Estava distante, eu sei que estava, eu sei disso, mas tem sido fácil. E tem mais gente aqui. Ah, pastor, mas eu sou crente. Esta é uma palavra para os crentes, para aqueles que querem romper. Eu quero romper. Nós teremos uma conferência do Espírito Santo. Final deste mês estaremos comemorando 3 anos de Lagoinha. O tema é romper. Deus vai te levar a romper. Romper as correntes, romper as muralhas, romper os dogmas do passado. Mas meus pais disseram isso, fulano disse isso de mim. Vai romper no nome de Jesus e caminhar e correr e não se cansar de cantar balabás. E testemunhar, e testemunhar, e testemunhar, e testemunhar o que Deus tem feito. Se tiver mais alguém, vou orar por esse irmão. Se tiver mais alguém, corra. Corra. Levanta a sua mão, Lagoinha. Esse abençoado que está saindo de um tempo de guerra. No tempo de guerra você tem que evitar uma coisa: evitar a solidão, evitar ficar sozinho, evitar achar que os outros não estão importando, que as dificuldades, que a vida dos outros são mais importantes do que a sua.
Fazer parte do corpo de Cristo é sentirmos a dor do próximo, amar o próximo como a ti mesmo. Espírito Santo de Deus, Jesus. Repita comigo logo assim, com quem recebe: Senhor, eu recebo autoridade e poder para caminhar. Minha mente está renovada com base na tua palavra, e eu vou agir, eu vou caminhar. Minhas decisões serão tomadas com base no teu querer, e eu caminharei de vitória em vitória, glorificando o seu nome. Exalte ao nome de Jesus, no nome de Jesus.